Apenas 2 ou 3 gotas de óleo na segunda alça, muito pouco. Aplicamos óleo na área do sacro e da coluna lombar. A primeira pegada também é chamada de teste de dor. Pego a mão espalmada, a bola da mão direita, ou seja, para pessoas destras, e a coloco sobre a coluna vertebral na altura da cintura. Isso significa que realmente pressionamos a coluna vertebral com a mão. A mão esquerda passa por aqui e agora puxa a minha mão direita para baixo. Agora quero exercer tração sobre o sacro. Em princípio, quero puxar o sacro para longe da coluna lombar. Quando chego ao fundo, volto lentamente para baixo sem aplicar pressão no corpo. Em seguida, puxo novamente. O que é muito importante, saio novamente do outro lado pela segunda vez. Depois, recomeço do início. Isso é chamado de teste de dor. Em seguida, faço isso. Na próxima vez, no sentido inverso. Não se deve fazer isso por muito mais tempo do que isso. Faço isso mais uma vez em cada lado, e então é isso. A próxima pegada é a pegada em pinça. Eu dobro minhas mãos como se estivesse orando e coloco as partes macias da mão, ou seja, novamente a planta do pé, sob a coluna. Isso significa que não estamos exatamente centralizados nas costas, mas a parte macia está sobre a coluna. Isso significa que estamos basicamente um pouco mais para lá. Normalmente, quando faço o braço só por diversão, começo pela cintura e depois vou para as costas. Agora estico o segmento de coluna vertebral aqui. Alongo a coluna vertebral. Desloco a pressão para os polegares. E agora continuo a trabalhar com os polegares, alongando-os 2 vezes. A mão é naturalmente mais rápida na parte inferior. E separo a coluna vertebral. É um alongamento, muitas vezes mal feito pelos massagistas de braço, que não entendem que a massagem braço trabalha o alongamento da coluna. E continua sendo uma massagem na coluna. Esse é o significado profundo da massagem Bransen, para tratar deslizamentos de disco. E a coluna vertebral é realmente uma massagem de disco. Se agora eu tiver uma hérnia de disco no segmento X, começo com a aderência no segmento onde está a hérnia e sempre faço isso a partir do mesmo segmento. Porque eu quero desmontar isso aqui. Não faz absolutamente nenhum sentido, na verdade, é contraindicado se eu tiver um incidente aqui. Algumas pessoas sobem um pouco mais a cada passo. Se eu tiver um incidente aqui e fizer a pegada assim, estarei empurrando mais para dentro do incidente. Atualmente, o Brains implemento utilizado no setor do bem-estar e muitas vezes não se considera sua verdadeira natureza. Trata-se apenas de uma massagem em disco, nada mais do que isso. Se estou realizando uma massagem de bem-estar em alguém sem uma hérnia de disco, será mais agradável começar em outro lugar a cada etapa. Isso torna as coisas um pouco mais emocionantes, mas pensar como antecedência às vezes ajuda. E se ajuda, damos os passos 5 minutos de cada vez. Não a primeira etapa, a próxima e a segunda por 5 minutos cada. De agora em diante, trabalhamos muito com óleo. O verso precisa estar bem brilhante. O óleo de erva de São João é normalmente usado para isso. Tenha cuidado com o óleo de erva de São João. A maioria dos óleos de erva de São João no mercado é baseada em óleo de amendoim. Isso não tem lugar na prática. Eu tenho um potencial de alergia muito alto. O óleo de amendoim é muito mais perigoso do que a precrina ou qualquer outra substância injetável. Eu mesmo tive pacientes que não receberam a injeção de mim. O médico repassou uma pomada, colocou óleo de amendoim por trás da pomada e ele entrou em choque anafilático. Portanto, o óleo de amendoim realmente não tem lugar na prática. Ou você realmente tem que perguntar a cada paciente que cuida dos amendoins. Sou muito desleixado para isso. É por isso que não o tenho em primeiro lugar. O cabo de paz. Mãos assim. Aponto o dedo médio no meridiano da bexiga, na borda transversal. A outra mão está na frente, cerca de 1 centímetro. A mão de frente empurra novamente.
Na verdade, ela também se estica. É isso que a mão faz. A mão sempre passa sob o meridiano da bexiga, conforme aprendemos, deriva do tega atrás, por mano, pericárdio, coração. Aqui estão todos os pontos de consentimento chineses para cada meridiano. A pegada representa isso, essencialmente. Uma equalização do meridiano de uma forma muito inespecífica. Muito suave. Não é suficiente, é claro, mas cada ponto do meridiano às vezes, por assim dizer, cumprimentar brevemente. É um tipo de equalizador. Faço isso por 5 minutos, e depois volto para o lado sem muita força. Depois de fazer isso por 5 minutos, vem a próxima pegada. Os dedos médios agora estão aparados nos conjuntos transversais. Começamos no centro dos costos. Não vá tão fundo sobre o sáquia, apenas sobre os cristos ilíacos. Saia novamente pela lateral. Um pouco mais alto. Volto em direção à coluna vertebral. E agora descemos 2 ou 3 vértebras e saímos novamente. Um pouco mais alto. Uma pequena extensão na coluna vertebral. E para fora novamente. É uma espécie de nado de peito que estamos fazendo aqui. 5 ou 6 vezes. Agora chegamos ao topo e, em seguida, passemos de uma só vez. E agora toda a sequência começa de novo. E para baixo. Então, como assim? De início novamente. Novamente, por mais 5 minutos. Agora vem o papel de seda. Agora temos que lubrificar a metade superior das costas muito bem. Mais do que antes. Para que o dorso fique realmente brilhante. Em seguida, vem o papel de seda. O papel de seda tem um lado liso e um lado brilhante. O lado liso é colocado sobre o verso brilhante. Agora já está preso aqui. Em seguida, passamos o dedo sobre ele, sobre o papel de seda, sobre o meridiano de bolo. 10 vezes. E então entremos de trás para frente. Deslize os pés para baixo. Aqui também é outro meridiano de boia em ação. Isso frequentemente ocorre. Depois, fazemos 4 rodadas juntas. E depois fazemos assim. Não, você não precisa disso. A lubrificação assegura a durabilidade. Se o óleo também for passado na parte inferior, pode rasgar. Por isso só se lubrifica a metade superior e a inferior fica grudada. É aí que algumas pessoas cometem o erro de tentar colar tudo junto. Na maioria das vezes, ela se rasga. Isso não é muito bom se ela grudar na parte inferior. Em seguida, colocamos a toalha. Em seguida, colocamos nossas mãos sobre ela, na parte inferior das costas por cerca de 1 minuto. É importante que as mãos não se toquem. As mãos tocam nas costas a toalha, mas elas não devem se tornar um curto-circuito. Por cerca de 1 minuto. Se você conseguir sentir a energia, faça-o pelo tato, é claro. Caso contrário, se você não tiver energia como eu, faça isso por 1 minuto. Em seguida, subimos as escadas. É importante que uma mão sempre mantenha contato físico. Suba com uma mão e depois puxa com a outra. Também faça isso por 1 minuto. Depois, a mão de cima fica lá novamente. E a outra desce novamente. Você pode igualar isso novamente por 1 minuto. Depois de fazer tudo isso, pego a toalha novamente. Então, fazemos assim. Depois faremos as primeiras corridas novamente. Teste de Dior.
novamente 3 vezes em cada lado. Em seguida, você pode colocar a toalha de volta e deixar o paciente descansar um pouco.